A paz do Senhor, meus irmãos, é com prazer que estamos aqui mais uma vez ao vivo para transmitir uma reflexão da Palavra de Deus para os nossos corações. É um prazer e motivo de alegria estarmos aqui para abençoarmos vidas através da oração. Estaremos transmitindo essa live em um tempo curto, mas entendemos que Deus, Ele não se limita a tempo nem a espaço. Ele continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais além do que o que nós pedimos e nós pensamos. Você deseja abençoar vidas? Você pode compartilhar esse vídeo nesse momento. Você pode estar compartilhando ao término dele também, para que vidas sejam alcançadas. Eu sou o pastor Sandro Santana, pastor da Assembleia de Deus na rua Dom João IV, Ministério Bem Viver, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Então, se você deseja colocar o seu nome na oração, o nome da sua família na oração, é importante nós unirmos a nossa fé. Temos a certeza que o nosso Deus, Ele está pronto a nos ouvir e a nos responder. Lembrando para você que ainda não conhece ou não foi informado, nós também estamos com a web rádio. E aqui na página da igreja você encontra o link, ou se você tiver dúvida, você pode estar mandando uma mensagem, nós mandamos o link para você baixar o aplicativo. Ao meio-dia nós também estaremos orando. Nós estaremos exercitando a nossa fé. Estaremos orando lá pela web rádio Sinais de Deus, na certeza de que Deus também estará abençoando vidas. Você deseja fazer contato conosco pelo WhatsApp, apesar de estar lá no aplicativo da rádio, e também aí na página você encontra as informações necessárias, endereço da igreja, número de telefone. Mas se você deseja anotar aí, ou se você não conseguir anotar agora, você pode reproduzir o vídeo ao término e ouvir essa parte onde eu vou estar informando o meu próprio número, meu número pessoal. Eu, como pastor, estou pronto a te atender, a abençoar a sua vida, ser um canal para a sua vida. Então o meu número é o DDD 21 97914 7677. DDD 21 97914 7677. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Bem Viver, onde a nossa igreja local se encontra em Padre Miguel, na rua Dom João IV. Fica de esquina com a rua Cidade de Braga. Temos como sede a nossa matriz na rua Aracoiaba 440, em Marechal Hermes, também no Rio de Janeiro. Somos presididos pelo pastor Eleuci Crispim Costa, o homem que tem sido canal de bênção para as nossas vidas, para estar na administração do campo aqui no estado do Rio de Janeiro, onde temos também algumas congregações em outros bairros. E se você desejar ou morar nas proximidades, a gente pode estar passando pelo WhatsApp os endereços, ou pela mensagem aí mesmo no Facebook. Um exemplo, nós temos igreja em Magé, na direção do pastor Edinaldo, juntamente com a sua esposa Adriana. Nós temos também a igreja no Catiri, em Bangu. Catiri faz parte da região de Bangu, onde está na responsabilidade o pastor Djalma. Temos a igreja em Santa Margarida, em Campo Grande, na direção do pastor Clair, inclusive foi meu pastor aqui na congregação em Dom João IV.
há anos atrás, juntamente com a sua esposa, a diaconisa Selma. Temos a igreja em Urucânia, Santa Cruz, aonde está na responsabilidade do pastor Jonas Valentim. Então nós temos algumas igrejas, igreja melhor dizendo, em Guadalupe, na responsabilidade do pastor Arthur Crispim e a sua esposa, diaconisa Maria Cristina. Então o ministério está aqui no estado do Rio de Janeiro para abençoar a sua vida, no sentido, se você quiser participar fisicamente, ficar no Rio de Janeiro, mas esse ministério tem alcançado o país, através das programações, através dos cultos, da mensagem, pela internet. Vidas têm sido abençoadas. Um ministério sério, comprometido com as verdades bíblicas. Se não fosse assim, não faria parte desse ministério. Então, estamos ocupando parte do nosso tempo, como por exemplo agora, para falar das grandezas de Deus, semeando no reino de Deus, né? Não estamos sendo remunerados para fazer isso nesse momento. Pelo contrário, temos a satisfação de abençoar vidas, assim como o Senhor tem nos oferecido as suas bênçãos gratuitamente. Nós estamos aqui para abençoar também vidas. Então, daqui a pouquinho nós estaremos fazendo a oração, mas antes nós queremos deixar uma porção da palavra de Deus para a sua meditação. Como já pedi, reforço o pedido, se você puder compartilhar esse vídeo, fazer com que outras pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, nós vamos estar te agradecendo e Deus também estará se alegrando. Ainda que seja depois, ao término da mensagem, que você possa compartilhar, que você possa estar nos ajudando. O texto que nós estaremos lendo nessa manhã se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 3. São palavras do próprio Jesus nas suas últimas instruções. Então diz assim o texto bíblico: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, que durou 3 anos, ele sempre falou coisas importantes. Ele sempre proferiu palavras que viessem causar impacto na vida do ser humano, fazer com que o homem refletisse, com que o homem pensasse, ainda que talvez em alguns momentos não houvesse mudança na vida daqueles que ouviam. Por exemplo, os fariseus, eles ouviam a repreensão de Jesus, entendiam que era para ele, mas eles não mudavam a sua postura, eles não mudavam os seus conceitos, mas o compromisso de Jesus sempre foi falar a verdade, pregar uma mensagem que pudesse fazer com que o homem fosse transformado. Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei. Jesus Cristo, ele veio e cumpriu a lei a fim de nos aproximar novamente de Deus, pois a humanidade se encontrava caída, condenada à perdição eterna, condenada ao castigo eterno, por causa do pecado, da desobediência realizado no Jardim do Éden. Mas Deus fazendo promessa, e o Deus que faz promessa, ele é fiel para cumprir,
finalmente cumpre a sua maior promessa, que é de enviar a Jesus Cristo como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nascido de uma virgem, aquele que sofreria, aquele que se faria maldito, no desejo de aproximar a humanidade com Deus novamente, de trazer a paz entre o homem e Deus. E Jesus Cristo, ele nasce de uma virgem, assim como as Escrituras relatam. Jesus Cristo inicia o seu ministério terreno, pregando o evangelho do reino, curando, libertando os cativos, cumprindo o que está em Isaías, no capítulo 60. E o período do seu ministério, da sua vida na terra, vai se findando, e ele sabe muito bem que isso vai acontecer, que ele vai padecer na mão de pecadores por causa dos nossos pecados. E ele está, momentos antes disso acontecer, com os seus discípulos, com aquele que ele escolheu para estar com ele durante esse período de 3 anos. E ele começa a ensinar, ele começa a dar instruções, ele fala o que vai acontecer futuramente, ele fala que enviará o Consolador, ele fala que o tempo dele, fisicamente, com seus amigos, que são esses 12, está terminando. Mas ele mostra de uma forma clara o desejo de continuar perto deles, de dizer de uma certa forma que eles são especiais, que o homem para Deus é muito especial, que quando Deus ele criou, assim como Jesus, que também é criador, Adão lá no princípio, e disse que era muito bom, ele continua tendo o mesmo pensamento. Quando Deus fala lá no princípio que o homem é mau por causa do pecado, não está dizendo que ele deixou de amar, porque quando ele criou o homem lá no princípio, ele disse que era muito bom. E haveria a possibilidade desse homem que foi criado como algo considerado bom, essa pessoa se tornasse perfeito. E para ela se tornar perfeito, haveria necessidade dele cumprir o plano redentor em Cristo, cumprir a promessa que ele fez ao longo de todo o Antigo Testamento. Isso haveria somente uma forma disso acontecer: Jesus Cristo se entregando na cruz do Calvário, o homem aceitando esse sacrifício e o homem tendo um novo nascimento chamado regeneração. Então Jesus Cristo falou de todas essas coisas enquanto esteve aqui na face da terra. Ele falou isso para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. E a palavra do Senhor, ela nos diz que uma das últimas instruções de Jesus é exatamente no texto que nós acabamos de ler. Ele fala da possibilidade do homem ficar confuso, do homem ficar angustiado, do homem talvez até mesmo ter dúvida. Quando ele diz: não se turbe o seu coração, não se preocupe, não fique confuso, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando ele fala muitas moradas, ele está falando que não tem limite de morada. Ele está dizendo que há espaço para todas as pessoas que desejarem ali estar, ali habitar. Mas para habitar lá, é necessário ser amigo de Jesus. Jesus estava dando instruções aos seus amigos, inclusive Judas, que viria a atrair ao Senhor, ele também chama de amigo. Então Deus cria o homem para ser amigo e cria o homem para estar com ele por todos os tempos. Isso só não acontecerá
se o homem não aceitar essa amizade, se o homem não abandonar o pecado e a iniquidade, que é a razão de apartar esse homem de Deus. A partir do momento que nós temos os nossos pecados perdoados em Cristo, nós somos justificados, como está escrito em Romanos, e a partir desse momento nós temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Essa paz, como disse alguns dias atrás aqui na igreja, não é a paz no sentido de um sentimento que nós temos, de uma sensação que nós sentimos no nosso corpo, de alívio, de falta de preocupação. Sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus, porque nós nos tornamos amigos de Deus. Nós éramos inimigos. Ou seja, nós estávamos condenados à morte, porque se nós somos inimigos de Deus, estamos combatendo contra Ele, não há possibilidade nenhuma de nós vencermos. Qualquer pessoa, qualquer ser que luta contra Deus, a tendência dele, ou o resultado desse conflito, levará à morte. Não tem como ser diferente. Por isso Deus alertou a Paulo no caminho de Damasco, em Atos Apóstolo 9, ele falou: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. O homem que luta contra Deus, contra a obra de Deus, se ele não se arrepender, ele vai perecer, ele vai sofrer amargamente. E o Senhor mostra que esse não é o desejo dele para a humanidade, que a humanidade seja inimiga dele, esteja distante dele. Pelo contrário, que todos quanto têm a oportunidade de ouvir as boas novas se aproximem dele rapidamente, porque foi para isso que Cristo veio à terra, foi para isso que ele se entregou por nós, a fim de redimir os nossos pecados. Ele pagou o preço da salvação. Então ele diz para os seus amigos, como ele diz para todos que fazem parte da igreja de Cristo, daqueles que hão de morar no céu: na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele diz: se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou-vos preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, o plano de Deus foi de viver a eternidade com o homem. Desde quando ele criou o homem, o desejo dele foi que o homem fosse amigo dele para todo o sempre. Infelizmente, houve o pecado original e esse pecado contaminou toda a espécie humana. Mas como já falei de outras vezes, se há um vírus que contamina um homem, que é o pecado, há um antídoto que o cura desse pecado. Se há um vírus que leva o homem à morte, porque o salário do pecado é a morte, há um antídoto que destrói esse vírus e nos conduz à vida, e à vida eterna. E esse antídoto é o sangue de Jesus, é quando nós aceitamos o sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário, para nos perdoar. Quando nós acreditamos que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, assim como João Batista falou. A partir desse momento nós aceitamos a Jesus pela fé, aceitamos o sacrifício dele como único e suficiente para salvar não somente a nós ou alguns, mas a todos quanto passarem a crer através da pregação do Evangelho. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a todos, mas nem todos serão salvos porque não recebem esse sacrifício. Se a gente fosse falar numa linguagem humana de fácil entendimento, é como se o homem está contaminado por uma enfermidade que o levará à morte e ele rejeita tomar um antídoto, ele rejeita ser vacinado para que aquele vírus seja destruído. Então não tem outra coisa a acontecer a não ser o homem morrer. Ele só não morre se houvesse um milagre, e milagre só Deus faz. Mas se tratando de pecado, não tem como o pecado ser perdoado sem aceitarmos a Jesus Cristo e o sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário. Estou falando numa linguagem simples para qualquer pessoa
entender, a pessoa mais simples entender. Então, quando você aceita Jesus Cristo pela fé, é como se você tomasse uma vacina contra o pecado. O pecado já não tem poder contra a sua vida. Você é imunizado desse pecado. Não existe mais condenação. Você é considerado justo diante de Deus. Então, Jesus Cristo fala nas suas últimas palavras aos discípulos: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Deus, Ele te criou não para você viver nessa vida de miséria, de pecado, ou talvez até mesmo nesse momento, um momento que você considera de glória, de luxo, você tem tudo que você quer, mas no final da história você vai ser condenado como aquele rico da parábola de rico e Lázaro. Nada faltou em terra, mas ele padeceu eternamente, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão após a sua morte, porque ali aponta para alguém que acreditava em Deus, que acreditava na vida eterna. Então não existe vida eterna sem Cristo, não existe vida eterna sem receber a Cristo como Senhor e Salvador. O próprio Jesus Cristo fala a respeito dele mesmo no Evangelho de João 3,16, que Deus o enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17, que é o versículo seguinte, ele diz: eu fui enviado, ou Deus me enviou, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo viesse a ser salvo por mim. Não tem como o homem contestar e querer dizer que esse mundo é o cosmos. O Senhor não está falando de mundo que vai perecer, mesmo porque os elementos dessa terra serão destruídos. Pedro fala isso. Não é disso que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando de pessoas que não têm uma mente transformada. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para que esse mundo, essas pessoas, tenham o seu entendimento transformado e alcance nele a salvação. Porque não existe outro caminho. Ele falou também em João, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Nesse mesmo capítulo, Jesus Cristo, ele fala dessa maneira para a sua igreja. Então, qual o conselho que eu quero deixar para todos que assistem ao vivo nesse momento, para todos que reproduzirão esse vídeo outro dia, hoje mesmo, é que você se apegue a Cristo, que você seja amigo de Cristo, seja amigo de Deus, assim como Abraão foi, e por isso ele estará lá na glória, juntamente com todas essas pessoas que irão se salvar. Jesus ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 34, que ele falará para aqueles que estão à sua direita, ou seja, a direita é lugar de honra: vinde bendito do meu Pai, possui por herança tudo que eu tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Então existe um lugar preparado para você, existe um lugar preparado para o homem, foi feito para o homem desde a fundação do mundo, mas é o homem que rejeita habitar nesse lugar. É semelhante, para a gente entender de uma forma clara também, alguém que tem um lar, alguém que tem uma família, alguém que tem o seu pai, que tem uma casa própria ou alugada, mas ele prefere morar embaixo do viaduto, porque ele escolheu isso. Então, a eternidade é dessa forma, é fruto das nossas escolhas. Deus, ele oferece e diz: olha, existe um espaço para você, mas também existe uma regra. A regra para habitar aqui é tão somente aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vai começar por aí. Esse é o primeiro passo. E esse passo, essa chave eu já te dei. Essa chave é o Evangelho que foi pregado. Se você acreditar, você vai receber pela fé. Então tem a oportunidade dessa porta ser aberta. É você
que decide abrir ou não. Eu estou aqui. Jesus Cristo, certa vez, ele disse no Evangelho de João também, no capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Enfim, nós observamos que o desejo de Deus é de que o homem habite com ele. Todos quanto creem na pregação do Evangelho, ele falou no versículo 3 de João 14, foi o último versículo que nós lemos aqui. Ele disse que ele vai voltar: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, nesse momento, o homem se tornará em uma condição de homem perfeito, porque ele terá o seu corpo transformado quando Jesus Cristo voltar. É o chamado arrebatamento, aonde nós receberemos a redenção do nosso corpo. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo e ali não pecaremos mais contra ele. Ali também não haverá mais angústia, mais dor, nenhum sofrimento, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É isso que o Senhor oferece para nós. Desde o princípio, quando ele colocou o homem no jardim, ele sempre ofereceu o melhor. Mas o homem, em alguns momentos, desviou seus passos, ele pegou atalhos, se afastando da presença de Deus, indo para longe de Deus. Mas Deus mostrou o caminho para o homem novamente, um caminho que leva para perto dele. Esse caminho é Jesus Cristo. Volto a repetir, ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se apegue a Cristo, permaneça nele, obedeça às verdades bíblicas. Certamente você vai estar fundamentado nele, você vai estar firmado nele. E quando ele voltar, você, eu ou qualquer outra pessoa que aceitá-lo como Senhor e Salvador, aceitá-lo como a propiciação pelos nossos pecados, todas as pessoas terão direito a habitar nessas moradas celestiais, a glória celestial. Deus em Cristo possa estar te abençoando. Nesse momento nós estaremos orando pelas famílias e lembrando, ao meio-dia nós estaremos fazendo oração também pela família, mas agora lá pela rádio. Deus em Cristo possa estar abençoando a todos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, por essa palavra, pelas vidas que estão do outro lado, pelas famílias. Que o Senhor repouse a sua paz, repouse as suas bênçãos, que o Senhor leve a cura emocional, a cura física, a restauração em todos os sentidos, a proteção, Senhor, de tudo aquilo que não te louva, contra a vida, Senhor, dos teus filhos. Entregamos nas tuas mãos aqueles que estão afastados dos teus caminhos. O nosso desejo é que eles tenham sido tocados pela sua palavra, ou que sejam tocados pela sua palavra quando reproduzirem, Senhor, esse vídeo. Nós estamos aqui, Senhor, em um único desejo, de glorificar o teu santo nome e fazer com que vidas sejam abençoadas, Senhor, pelo teu poder. Que o Senhor faça infinitamente mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que, Senhor, aqueles que veem essa transmissão, sinto o desejo, Senhor, de anunciar o Evangelho, ainda que compartilhando, e que de alguma maneira também seja um canal, seja um veículo, Senhor, para que vidas se aproximem de Ti. Nós, Senhor, te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Então, assim nos permitindo, Senhor, dentro de breve estaremos de volta com mais uma transmissão ao vivo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.